Olha, o último relatório do Pátria Maus, o PML11, chegou e assustou muita gente. Apareceu lá um prejuízo de 35 milhões de reais. Mas a pergunta é, será que o fundo realmente perdeu dinheiro? Porque no mercado financeiro, a primeira impressão raramente conta a história toda. Ok, vamos direto ao ponto que gerou essa tensão toda. O lucro do fundo aparentemente simplesmente desabou. E a pergunta que todo cotista se fez foi, para onde foi o dinheiro? E o impacto não foi pequeno não. O lucro por cota despencou de R$ 1,21 para só 50 centavos. É uma queda de quase 60%. Que para o investidor mais desatento, nossa, poderia ser um motivo para vender as cotas na hora. Mas o nosso trabalho aqui é olhar além do óbvio. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, como um detetive financeiro, por onde a gente começa a nossa investigação? A gente vai direto na fonte mais confiável e principalmente isenta, o relatório do auditor independente. É lá que está a primeira pista. A Deloitte, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, é obrigada por lei a destacar no relatório dela os pontos que eles consideraram mais críticos, sabe? Aqueles que exigiram mais atenção na análise. E é exatamente aí que o mistério começa a ser desvendado. E está aqui, a frase-chave de toda essa história. O principal ponto de atenção do auditor foi a mensuração do valor justo dos imóveis. Traduzindo do contabilês para o português claro, o problema não está na operação, no dia a dia do shopping, mas sim em como o valor desse shopping está sendo registrado no papel. Isso leva a gente para a distinção mais importante que o investidor de fundos imobiliários precisa entender de uma vez por todas. A diferença entre o que é um resultado contábil e o que é dinheiro entrando no caixa. São duas coisas bem diferentes. Olhem só a diferença gritante. A operação, que é o coração do fundo, gerou 142 milhões em receita de aluguel. Isso é dinheiro real entrando no caixa. Mas aí vem uma linha contábil, esse tal de ajuste a valor justo, e simplesmente apaga 86 milhões desse resultado. A pergunta que fica é, que prejuízo é esse que não envolveu nenhuma saída de dinheiro? Esse ajuste é basicamente uma mudança no valor estimado dos shoppings lá no balanço do fundo. Não saiu um centavo do caixa para pagar por esse prejuízo. É um evento puramente contábil, uma anotação no livro. O dinheiro dos aluguéis, que é o que importa, continua entrando normalmente. Se essa diferença crucial entre resultado contábil e dinheiro de verdade no caixa ficou mais clara agora, já deixa o like, isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar para mais investidores que também precisam entender isso. Certo, a gente já entendeu que não saiu dinheiro. Mas a pergunta agora é outra, e talvez até mais importante. Por que os avaliadores decidiram que os shoppings do fundo valem menos hoje do que valiam antes? Isso pode ser um sinal de algum risco real? E é aqui que a análise fica interessante. Porque essa reavaliação nos mostra duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, um sinal de alerta sobre a percepção de risco do mercado, e por outro, talvez, uma oportunidade escondida se a operação do fundo estiver forte. A resposta está numa métrica que é chave para o setor de shoppings, o cap rate. O relatório mostra que a taxa usada para avaliar os imóveis subiu. E quando essa taxa sobe, o investidor precisa ficar muito atento. E o que significa um cap rate mais alto? Significa que o mercado passou a exigir um retorno maior para investir naquele tipo de ativo. Ou seja, a percepção de risco aumentou. E pela matemática da avaliação, é simples. Se a receita de aluguel fica a mesma, mas a taxa de desconto sobe, o valor presente do imóvel cai. Então sim, isso é um sinal de alerta. Mostra que o mercado está mais pessimista com shoppings. E agora qual a leitura? Esse aumento na percepção de risco deixa o pessoal com o pé atrás em relação ao fundo? Ou pelo contrário, isso representa uma oportunidade com o mercado precificando um ativo que gera caixa com um belo desconto? Quero saber a opinião de quem está assistindo, deixa aqui nos comentários. É exatamente esse tipo de análise mais profunda que a gente aplica na prática, no dia a dia. E é por isso que quem se inscreve no Beabá do Dinheiro não recebe só teoria não, tem acesso exclusivo ao acompanhamento das compras reais da nossa carteira previdenciária. É a aplicação dessa filosofia de investimento que busca construir uma fonte de renda passiva sólida de longo prazo. O objetivo é sempre transformar a análise em resultado real. Uau! Mas aqui está o contraponto. A informação que separa uma análise superficial de uma análise completa. Enquanto o mercado está lá punindo o valor contábil, a operação real do fundo conta uma história bem diferente. A receita de aluguéis cresceu quase 14%. A pergunta que o investidor inteligente faz é, qual desses dois números aponta de verdade para o futuro do fundo? Então vamos amarrar tudo isso. O que o investidor inteligente tira de lição ao analisar o resultado do PNLL11? O que realmente importa na hora de tomar a decisão.
A lição é, na verdade, um método. Primeiro, foque sempre na operação. A receita de aluguéis está crescendo? A inadimplência está sob controle? Esse é o motor do fundo. Segundo, aprenda a separar o que é ajuste contábil, que não afeta o caixa, do que é dinheiro de verdade. E terceiro, monitore os cap rates. Eles são o termômetro que mostra como o mercado está se sentindo em relação ao risco daquele setor. E fica aqui a provocação final para a gente refletir. A queda no preço das cotas é o mercado reagindo de forma exagerada a um prejuízo que é só de papel, enquanto a operação real melhora? Ou será que o mercado, com aquela sabedoria coletiva dele, está antecipando algum risco futuro para o setor de shoppings que os números de hoje ainda não conseguem capturar? A resposta para essa pergunta pode definir uma boa oportunidade de investimento. Se esse tipo de análise mais profunda, que vai além do óbvio, é o que faz sentido para os seus investimentos, se inscreve aqui no Beabá do Dinheiro para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima análise.